Capítulo 351. Uma luta intensa. 2. Uma poderosa ondulação de energia passou quando um machado se chocou contra um bastão de madeira. Uma cena chocante aconteceu depois que as duas armas colidiram. Em vez de o bastão se partir ao entrar em contato com o machado ricocheteou no corpo do bastão e uma pequena abertura apareceu. Você acha que sua arma medíocre pode ir contra minha equipe? Um artefato classificado SS. Durara zombou. Ela obviamente não perdeu a abertura. Empurrando a palma da mão para frente, sua mão tocou o corpo nu de Ultruk. Bang! Uma explosão poderosa soou e Ultruk foi empurrado para trás, parando apenas quando suas costas bateram contra a parede atrás dele. Durara havia chegado ao topo em sua primeira troca verdadeira. Xiu, xiu, xiu. Não muito longe deles, a situação com Wanlan parecia muito mais controlada. Ele habilmente bloqueou os ataques vindos dos Duergars atrás de Durara. Empurrando seu plano para frente, uma explosão de energia espessa disparou em velocidade assustadora em direção ao Duergar à distância. Mas eles estavam bem preparados. Ao ver o poderoso ataque de Wanlan, os Duergars optaram por não entrar em pânico. Jogando várias caixinhas no chão, 5 grandes barreiras transparentes se formaram bem na frente deles. Bang! Assim que as barreiras se formaram, o ataque de Wanlan alcançou a posição dos Duergars. Rachadura, rachadura, rachadura. No momento em que seu ataque tocou as barreiras, 3 delas instantaneamente se separaram como fragmentos transparentes de mana difundidos no ar. Mas isso foi até onde o ataque poderia ir. No momento em que a primeira barreira quebrou, o ataque de Wanlan perdeu metade de seu poder e, a cada barreira progressiva que quebrou, mais fraco seu ataque se tornou. Não demorou muito para que seu ataque desaparecesse completamente, deixando para trás 2 barreiras intactas. Caramba! Olhando para a cena à sua frente, Wanlan amaldiçoou silenciosamente. Embora ele não demonstrasse externamente, eu poderia dizer que ele estava ficando sem mana. Ele ainda não havia se recuperado de sua batalha anterior. Mesmo que fosse fraco, se alguém prestasse atenção, notaria que a tonalidade ao redor de seu corpo havia diminuído um pouco. As coisas não parecem boas. Embora fosse prematuro da minha parte dizer que ambos estavam em desvantagem, de como as coisas estavam indo, mesmo que Wanlan e Ultruk acabassem vencendo, os dois estariam em seus últimos suspiros naquele momento e essencialmente se tornariam ainda mais inúteis do que o atual. Tirando meus olhos da luta de Wanlan e voltando minha atenção para Ultruk, que parecia ainda estar em sua melhor forma, falei dentro da minha mente, dirigindo-me a um certo alguém. Você acha que sua supressão de linhagem pode afetar Durara? O que você quer dizer? Angélica respondeu dentro da minha mente. Se eu de alguma forma conseguisse aproximar você de Durara, você acha que sua linhagem pode suprimir os poderes dela, mesmo que seja um pouco? Se eu pudesse, de alguma forma, aproximar Angélica de Durara em sua forma de dente e depois fazê-la aparecer por trás e suprimir o último com sua linhagem, poderíamos ganhar a vantagem de que precisamos para vencer. Depois de refletir um pouco sobre como poderia ajudar a executar vários cenários diferentes dentro da minha cabeça, foi a melhor solução que me veio à mente. Embora seja irreal dizer que Angélica poderia suprimir Durara por muito devido à enorme diferença de força, pode ser o suficiente para dar uma vantagem ao Ultruk, ou assim eu esperava. Isso é impossível. Jogando água fria em minhas ideias, Angélica negou a possibilidade. Eu posso dizer o que você está pensando. É um plano irreal. Porque aqui, a diferença entre minha força e a dela é muito grande para minha linhagem ter qualquer efeito sobre ela. Seu contratante é provavelmente um demônio que me supera em poder também. Mesmo que fosse possível, como você pode garantir que eu vou chegar perto dela sem ser detectado? Ela é uma SS. Não, mas é ninguém. Ela facilmente será capaz de perceber que algo não está certo como Douglas fez da última vez. Você tem razão. As palavras de Angélica me fizeram perceber o quão ingênuos eram meus pensamentos. Se as coisas fossem tão fáceis, enquanto ela estivesse comigo, lutar contra todos os anciãos presentes não seria nada além de uma brisa. Acho que minha pressa me cegou por um momento. Mas, então, o que devo fazer? O tempo não esperou por ninguém. Cada segundo que perdíamos tornava nossa situação um pouco mais desvantajosa, para os que estão aqui e para os que estão fora. Faça a mira em direção àquelas pequenas criaturas. Foi então que Angélica sugeriu algo. Processando suas palavras, meus olhos logo se iluminaram em compreensão. Você não quer dizer, de fato, embora eu não possa fazer nada sobre ela, posso fazer algo sobre aquelas pequenas criaturas lutando contra aquele humano.
A urgência da situação não deixava espaço para discussões. Eu não disse nada sobre o fato de que ela chamou os Duergars de pequenas criaturas e refletiu sobre as palavras de Angélica. De fato, se eu tivesse Angélica ajudando Aylan a derrotar os Duergars que o seguravam, isso transformaria a situação em 2 contra 1. Embora Aylan fosse mais fraco que Durara, ela estava ocupada lutando contra alguém cuja força estava a par da dela. Se Aylan fosse colocado na disputa, a vitória seria quase garantida. Mas isso dependia de como as coisas aconteceriam a seguir. Tudo bem, vamos com esse plano. Tendo tomado uma decisão, sem perder nenhum segundo, coloquei a mão na boca e extraí um dente. Espere. Minha mão parou de repente enquanto eu pensava em algo. Você tem alguma Akuma no Mi com você? Ou você já consumiu todas? Eu perguntei dentro da minha mente. Sim, eu usei meu último antes. Meu coração afundou com suas palavras. Então, como vamos fazer isso? Sem a ajuda da fruta do diabo, Angélica não seria capaz de recuperar sua energia demoníaca e suprimir os Duergars. Minha cabeça de repente começou a doer. Sério? Como vamos fazer isso se você não tem uma fruta do diabo? O que você está falando? Se não tivermos uma fruta do diabo, você não será capaz de recuperar sua energia demoníaca e suprimir essas pequenas criaturas. Sem saber, enquanto falava, comecei a me referir aos Duergars como pequenas criaturas. Não precisamos de uma fruta do diabo para isso, Angélica respondeu no tom mais relaxado que já ouvi. Meus olhos saltaram ligeiramente. Nós não. Você está contratado para mim. Você tem energia demoníaca. Apenas coloque um pouco em mim e me jogue na direção deles. Isso realmente faz sentido. Por que só percebi isso agora? Parando em pensamento, minhas sobrancelhas franzidas. Espere, por que você não fez isso antes quando estávamos na outra sala? Da última vez, eu estava planejando lutar. Desta vez, não estou. Estou apenas tentando suprimi-los. Tudo bem, entendi. Tendo pensado sobre as coisas, segurando a Angélica em minha mão, tentei canalizar minha mana misturada com energia demoníaca para ela. Tome cuidado. Mesmo que você não tenha sentido nada, quanto mais mana você usar, mais a energia demoníaca dentro de você corroerá sua mente. Enquanto eu estava injetando energia demoníaca nela, Angélica lembrou em um tom sério. Totalmente ciente do fato, eu balancei a cabeça em suas palavras. Eu sei, não se preocupe. Eu havia sido contratado por um total de 1,5 semanas com Angélica e, embora tentasse ao máximo usar a menor quantidade de mana possível, dadas as circunstâncias, não tive escolha a não ser usá-la com bastante frequência. Até agora, nada havia acontecido, mas eu não podia garantir que as coisas continuariam iguais no futuro. Eu tinha que ser mais cuidadoso. Suficiente. Depois de injetar um grande pedaço da minha mana em Angélica, parei ao ouvir sua voz. Só posso manter isso por mais 1 minuto antes de retornar à minha forma normal. Rapidamente me leve até lá. Entendi. Acenando com a cabeça, virei-me para encarar o Aylan, que estava parado não muito longe de mim, atacando os Duergars à distância. A conversa que tive com Angélica durou no máximo meio minuto. Então, nada mudou muito desde a última vez que o vi. Essa foi boa. Ei, Aylan. Levantando minha voz, eu chamei. Agora não é a hora. Bang. Disparando uma rajada de energia, Aylan ergueu sua espada larga e a balançou para baixo. Observando lutar, mais uma vez abri minha boca e gritei, Aylan. Me escute. Faça um grande ataque. O que você está falando? Com as sobrancelhas franzidas, Aylan se virou para olhar em minha direção por um breve segundo. Agora não é hora de ficar brincando. Você não pode ver que eu sou Kurug. Estrondo. Cortando-o no meio da frase, um pequeno objeto parecido com uma granada explodiu bem na frente dele. Uma nuvem negra de gás se espalhou no ar logo após a explosão. Reagindo bem a tempo, Aylan fechou a boca e acenou com a mão, empurrando todo o gás para longe. Logo depois, Aylan se virou para olhar na minha direção. Em resposta, apenas dei de ombros e respondi rapidamente. Apenas confie em mim e force-os a prestar atenção em você. Tem uma maneira de ajudá-lo. Se isso não bastasse para convencê-lo, levantei a mão e mostrei-lhe o dente em minhas mãos. No momento em que Aylan viu o dente, ele imediatamente entendeu o que eu estava tentando fazer. Sem perder tempo com palavras desnecessárias, dando um passo à frente, a mana dentro do corpo de Aylan disparou loucamente, como um maremoto. Aglomerados de fios de mana surgiram de seu corpo. Depois disso, todos dispararam em direção à espada em sua mão, o comprimento da lâmina aumentando drasticamente. De 2 metros para 3 metros e depois 4 metros. Foi aumentando até finalmente atingir 15 metros de comprimento. Empunhando uma espada larga absolutamente enorme,
se aqui poderia ser chamada assim. Wayland encarou o inimigo por um momento. A pura aura da lâmina incutiu horror nos Duergars. Até Durara quase se distraiu por um momento, mas o truque não deixou. O confronto continuou ferozmente, ambos os lados não parando. Antes que os Duergars pudessem fazer um movimento, Wayland olhou brevemente em minha direção, sinalizando para eu começar. Silenciosamente acenando com a cabeça, eu não perdi um único segundo. No momento em que Wayland estava prestes a cortar, joguei a Angélica na direção dos Duergars. Como meu arremesso foi extremamente fraco e a atenção deles estava focada na espada de Wayland, nenhum dos Duergars presentes notou minha ação. Quão grande um erro que foi! Alguns segundos depois de jogar a Angélica, Wayland soltou um grito que veio do fundo de seu corpo e cortou horizontalmente. Chamando. Olhando para o ataque iminente com determinação severa, os Duergars pegaram todos os seus artefatos defensivos e tentaram usá-los. Mas quando eles estavam prestes a fazer isso, uma força opressiva de repente prendeu seus corpos. A força que prendia o corpo deles não era muito forte, pois apenas tornava seus movimentos ligeiramente lentos. Mas, num cenário em que cada segundo importava, essa ligeira perturbação revelou-se fatal. Yekik! Os gritos desesperados dos Duergars ecoaram enquanto o sangue espirrava por toda parte. Caindo simultaneamente, os corpos sem cabeça de 7 Duergars caíram no chão com um pequeno baque. Parada a quase 15 metros deles estava Angélica, que tinha a palma da mão aberta, direcionada para onde os Duergars estavam antes. Fios finos de energia demoníaca permaneciam ao redor de seu corpo. Havia um total de 11 Duergars antes, e dos 11, 7 estavam mortos com o resto gravemente ferido. O resto foi moleza para Wayland. Pressionando o pé no chão, ele desapareceu de seu lugar e reapareceu na frente dos últimos Duergars restantes, matando-os instantaneamente. Eu queria me juntar a ele na diversão, mas antes de Wayland ir atacar os Duergars, ele colocou uma pequena barreira ao meu redor, com medo de que Durara fizesse algo enquanto ele estava ocupado matando os últimos Duergars restantes. Felizmente, isso não aconteceu. Jato, matando o último Duergar restante, Wayland voltou sua atenção para Durara, que lutava em pé de igualdade com o Truk. Por causa da intensidade da luta deles, nenhum dos dois sabia o que havia acontecido. Eles não sabiam que nos últimos segundos, o equilíbrio de toda a batalha havia virado a nosso favor.